Oi, tudo bem? Hoje nós vamos ter um conteúdo que tem despencado nas segundas fases, que é a estrutura e os processos de formação de palavras. Este conteúdo está dentro da frente de morfologia. Eu sou a professora Marcela. Eu espero que ao final deste vídeo você se sinta apto a operar esse conteúdo. Vamos lá? Primeiro de tudo, é nós pensarmos que existem palavras que são chamadas de primitivas e outras que são chamadas de derivadas. Quer ver um exemplo? Terra, terreiro e aterrissar. Acho que você consegue perceber que algo se mantém igual nessas palavras. É o que nós chamamos de radical. É aquilo que, apesar de novas palavras, palavras derivadas surgirem, não se altera. Então, primeiro de tudo, existem palavras primitivas, terra, e palavras derivadas, terreiro, aterrissar, terroso, infinitas combinações a partir disso. É ainda possível perceber, por exemplo, menino, menina. Você provavelmente percebe que o que não se altera é menin e o que se altera aparece no final. Perceba então que essa alteração é muito sutil, é pequena e apesar disso a gente cria uma nova palavra. E essa pequena alteração, qualquer uma delas, tanto o menin, quanto o o, quanto o a, quanto se eu colocasse um s junto, quanto o ter das palavras anteriores, tudo isso são chamados de morfema ou elementos mórficos, ou seja, aquilo que eu utilizo para formar as palavras. E quais são esses elementos? O primeiro deles é o radical, que é, grossíssimo modo, para um conceito que seja memorizável por vocês, é aquilo que se mantém, que não se altera, aquilo que compõe, portanto, a palavra primitiva. Eu posso adicionar ao radical algo que vem antes, o chamado prefixo, e aquilo que vem depois, o chamado sufixo. Tanto o prefixo quanto o sufixo são chamados de afixos, estruturas que compõem palavras em conjunto com o radical. E existem as desinências, como aparece aqui em menino, menina, que podem ser de gênero, que podem ser de número, se eu adicionasse um S, por exemplo, ou que podem ser verbais, que vão trazer para a gente tempo e modo, por exemplo. Então, esses são os principais elementos que formam as palavras, os principais elementos mórficos, e a partir deles a gente vai trabalhar com os processos que compõem as formações de novas palavras. Existem dois processos de formação de palavras. Um deles é o processo de composição. Nesse processo, eu vou utilizar dois radicais, ou seja, eu vou trabalhar com duas palavras, dois radicais já conhecidos e transformar a junção desses dois radicais em palavras novas. A composição pode acontecer de duas formas. Por justaposição, quando eu apenas coloco um radical ao lado do outro. Normalmente, essa composição é feita pelo uso de hífen, como por exemplo, estrela do mar. Coloquei o radical conhecido estrela, o radical conhecido mar, um ao lado do outro, e formei uma palavra nova. Por exemplo, beija-flor. E professora, tem também sem hífen? Tem, olha só, passatempo. Então, esses são exemplos de palavras formadas por composição, ou seja,
Eu tenho dois radicais e eu apenas os justapus. Coloquei um ao lado do outro. No processo de aglutinação, esses dois radicais passaram por uma transformação. Quer ver? Olha a palavra lobisomem. Você consegue localizar os radicais lobo mais homem. Só que você não consegue enxergá-los mais separadamente ali dentro. Houve uma aglutinação entre elas e por isso elas passaram por um tipo de transformação. Mas eu continuo enxergando dois radicais e é isso que determina a composição. Os processos ainda podem ser da segunda forma, a derivação, quando eu tenho apenas um único radical e vou adicionar a eles outros morfemas, como afixos, por exemplo, prefixos e sufixos. Veja só, eu vou pegar o radical feliz e eu posso adicionar antes desse radical o prefixo in. O que eu fiz então? Mantive o radical feliz e adicionei a ele um prefixo. Portanto, essa é a derivação prefixal. Mantendo o mesmo radical, para você enxergar, eu posso adicionar o sufixo, ou seja, um morfema após o radical, mente, e criei uma palavra nova, felizmente. Mas eu não adicionei um outro radical, mantenho apenas um. Se o que eu adicionei ao radical foi apenas um sufixo, derivação sufixal. E eu posso adicionar um prefixo e um sufixo a um radical que eu já conheço, veja. Eu adiciono os dois e aí eu fiz uma derivação prefixal e sufixal. Cuidado para não confundir a derivação sufixal e prefixal com a derivação parasintética. Qual é a diferença? Eu vou pegar essa palavra, ensurdecer, fazer um teste com você. Vou pintar aqui o prefixo e o sufixo dela. Faça o exercício de pensar se essa palavra existe sem o prefixo surdecer. Não, né? Ou se ela existe sem o sufixo ensurde. Também não. Então, isso é o que define a derivação parasintética, ou seja, prefixo e sufixo têm que ser colocados simultaneamente, de tal forma que sem um deles a palavra deixe de existir. Olha a diferença com a derivação prefixal e sufixal, relembrando. Existe a palavra felizmente e existe a palavra infeliz. Portanto, eles não foram adicionados simultaneamente de tal forma que se retirar de um e outro, a palavra deixe de existir. Isso vai acontecer então na derivação parasintética. Tudo bem? Fácil, né? A derivação ainda pode ser regressiva, como por exemplo, plantar. Se eu retiro esse R, me sobra um substantivo, a palavra planta. Portanto, ela diminuiu de tamanho, regrediu. Porém, tem um nó. Como que eu vou saber se o que existia primeiro era o substantivo e ele virou um verbo e, portanto, passou por uma derivação sufixal, ou se o que existia primeiro era o verbo, ele regrediu e virou um substantivo? Vou te mostrar. Vou pegar a palavra combater e também vou tirar o R. Você consegue perceber que o que sobra de combater é a palavra combate e que essa palavra indica um movimento, uma ação? Se for assim, quando eu retiro R, a palavra que sobra indica um movimento, significa que o que existiu primeiro era o verbo e que, portanto, passou por uma derivação regressiva. Ou seja, a ação existiu primeiro que o substantivo. Por outro lado, se o que sobra é uma palavra que não indica movimento,
é algo estático, né? Planta, estático. Então, o que aconteceu foi a adição de um sufixo e, portanto, se trata de uma derivação sufixal. Tudo bem? Movimento era verbo, derivação regressiva. Algo estático foi adicionado, então, a terminação de verbo ao substantivo que já existia previamente, derivação sufixal. E por fim, derivação imprópria, quando eu troco uma palavra da sua classe de origem, por exemplo, o verbo jantar. É um verbo, né? Eu janto, tu jantas, ele janta. Por outro lado, eu posso fazer uma frase: o jantar está pronto. E aí, esse verbo, originalmente, foi usado como um substantivo. Ele saiu, portanto, da sua classe de origem, passou por uma derivação imprópria e foi usado em outra classe. Tranquilo? Esses são, então, os processos de formação de palavras e os elementos que constituem tais processos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!